Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula do curso Técnica Eletrônica, disciplina Sistemas de Comunicação 1. Vocês estão no terceiro módulo. Vamos retomar as aulas, hein, gente? Que bom, né? Vamos lá. Aula de hoje, a gente vai... Eu fiz esse vídeo já para não precisar ficar repetindo as coisas, né? Então vamos lá. Sistema de comunicação 1, vamos fazer uma revisão de coisas que a gente já viu, vamos relembrar algumas coisas. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Eu vou também compartilhar essa apostila que eu coloquei aqui, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E vocês precisam dar uma relembrada, coisas que vocês já viram no curso, tá bom? Que vai ter um quiz no final da aula, tá? E aí a gente vai fazer a correção da aula. Então a aula ficou desse jeito, tá? A gente vai passar esse vídeo, logo depois tem o quiz para vocês fazerem, tá na aba tarefas, lá na equipe de vocês, e depois a gente volta para corrigir, tá? Então vamos lá. Conceitos iniciais em telecomunicações, então essa apostila ela está disponível lá no site do MEC, mas também está disponível para vocês aí para as próximas aulas de revisão, principalmente, tá? Então vamos lá. Primeira imagem vai aparecer um satélite bonito aí, olha só que bacana, né? Como as comunicações são bonitas, né? Olha só que espetáculo. Já pensou vocês trabalhando na NASA? Nada impede, hein, gente? Olha lá, vamos acreditar, hein? Só basta vocês estudarem. Aqui ele dá uma introdução do que vai ser estudado nessa unidade 1, mas vamos direto ao assunto aqui, ó. Elementos do sinal, tá? Então, os sinais em telecomunicações, a gente precisa estudar eles têm umas características básicas que vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, amplitude. O que é amplitude, né? É a distância entre o valor máximo e mínimo, também conhecido como tensão de pico e tensão de pico a pico, tá? Então, essa é a amplitude, tá? Num sinal senoidal. Então, acho que vocês lembram disso, tá? Geralmente é dado em volts ou milivolts a unidade de medida de amplitude, tá? E aí depois ele mostra aqui, ó, o sinal analógico e o sinal digital, uma diferença dos dois, tal. Aqui é tranquilo para vocês, tá? É só uma revisão. Frequência, tá? A frequência é quantos ciclos ou movimentos ondulatórios realizados em um intervalo dado em segundo. Então aqui, ó, 1 Hz é um ciclo em 1 segundo. Então isso aqui é um período, gente, tá? Isso aqui é um período, tá? É a volta completa da senoide. Ela começa, tá certo? Ela vai para cima, sobe no máximo, depois desce, passa pelo zero de novo, vai para a parte negativa e depois vai até o máximo negativo e depois sobe. Isso aqui é um ciclo, tá? Então um ciclo, 1 Hz por segundo, um ciclo por segundo equivale a 1 Hz, tá? 2 Hz, 2 ciclos no segundo, 3 Hz, 3 ciclos e assim vai, tá? Fase. Bom, a fase é o seguinte, também vocês devem ter visto esse conceito, mas vamos rever aqui, a gente está revisando, né, os conceitos para vocês, tá, para ajudar vocês aí, para retomar as aulas, né. Então a gente tem a fase inicial, que é quando a gente considera, tá, onde começa o sinal senoidal, tá. Na verdade ele não começa, a gente não dá para determinar exatamente, ele começou assim. A gente consegue determinar comparando com outros sinais, tá. Então é importante que você compreenda isso, porque a gente só vai usar isso aí para comparar os sinais, tá? Se um está mais adiantado, outro está mais atrasado, tá certo? Então essas são as, principalmente, a gente usa para isso, tá? Em telecomunicações a gente usa isso para quê? Para poder codificar os sinais. Então a gente usa as fases para poder fazer um código. Então dá para, tipo assim, passar um sinal analógico para digital através das fases. Então a gente coloca vários sinais, tá, senoidais juntos, tá certo? E aí a gente consegue fazer com que cada um deles andem numa certa defasagem entre si, e essa defasagem entre si é que determina o bit 0 e o bit 1. A gente vai ver isso mais tarde, quando a gente for ver modulação digital, tá? Então, por isso que é bom você dar uma revisada nesse conceito agora, tá bom? Então, olha lá. Então aí a gente tem, né, 90 graus, 180, 270 e 360, que é a volta completa. Esse aqui é um exemplo, né, de fases que pode ter, mas aqui é infinito, tá, gente? Quantas a gente consegue usar
todos os graus aí possíveis. Vocês vão ver quando a gente vê a modulação digital em constelação, uma coisa assim, coisa de louco, tá? Agora o que mais? Comprimento de onda. Comprimento de onda é muito simples, ele é dado pela letra lambda, tá? Letra grega lambda, e aí a gente consegue identificar quanto que tem de distância, tá? Pega uma referência, que nem por exemplo, pega um pico, de um pico até o outro pico, e aí a gente consegue ver o comprimento de onda. Não é o período, tá, gente? Isso aí, ele é dado em metros, em milímetros, tá? Em quilômetros, depende da frequência. Então ele depende, basicamente, tá? Essa relação é dado pelo comprimento lambda é igual a c sobre f, que c é a constante, a velocidade de luz. Então a gente considera que a onda eletromagnética, a velocidade, ela tem a mesma velocidade que a velocidade da luz, tá? Então a gente faz essa relação entre a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, tá? Que é dividido pela frequência da onda, que a gente quer determinar qual que é o comprimento dela. E qual que é a importância de saber o comprimento de onda? Bom, através do comprimento de onda, a gente consegue identificar e definir qual é a distância máxima de um transmissor para os receptores. No caso, por exemplo, de ondas diretas, quando a gente fala de televisão, por exemplo. Tá? Então, as ondas de televisão, elas precisam ter uma certa distância para poder captar. Você pode reparar quando a gente vai de uma cidade para outra, já são outros canais de TV. Por quê? Porque os canais da capital, né, de São Paulo, não conseguem ser, não tem não tem essa, não tem esse alcance, tá? Então, por isso que é importante entender o comprimento de onda, porque ele tem a ver com a antena, com a transmissão e recepção, tá? Com as distâncias do alcance das transmissões, tá bom? É isso, gente. Esse vídeo aqui, ele é bem curtinho assim mesmo, para que vocês possam estudar agora. Os próximos passos aqui, ondas eletromagnéticas, se vocês quiserem, pode continuar estudando durante a semana, porque a gente ainda vai ter uma revisãozinha em cima disso aqui, até a gente chegar em decibéis, tá? Que é onde a gente tinha parado, vocês lembram? Tá? Então vocês vão dar uma olhada aqui. Semana que vem a gente continua estudando essa mesma apostila para chegar até decibéis, que eu acredito que é a página 32 aqui. Tá certo ou não? Tá bom, gente? Então, é isso aí. Obrigado. Né? Se precisar rever esse vídeo, é só voltar aí e voltar, tá bom? E aí eu vou ficar online aí para poder ajudar vocês agora. Falou, gente. Até mais. Aê, garoto. Aê, garota. Tchau, tchau. Como é que desliga isso aqui, né?